Vaclete 1! Oi pessoal, tudo bem? E aí? Aqui é a Babi, sejam bem-vindos a mais um Por Trás da Névoa. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o destemido, fofinho, perdido, mas sempre muito leal, sátiro mais querido de todo acampamento meio-sangue, Grover Underwood. O Grover vai ser um personagem bastante interessante de citar aqui no quadro, porque na realidade ele não é um personagem que a gente tem muito sobre o passado dele dentro dos livros. Digo isso porque na realidade o que a gente mais conhece do Grover são pequenos flashbacks que ele mesmo dá pra gente nos diálogos que ele tem com o Percy, mas geralmente a gente não tem nada muito substancial de como foi. Todos os sátiros têm mais ou menos a mesma missão. Ou um, proteger os heróis, levá-los até o acampamento de segurança, ou dois, procurar pelo famoso deus da natureza Pan, que aí é uma desenrolar um pouquinho mais profundo na história dele na série. Como já citado, o Grover é um sátiro, certo? Uma pessoa metade homem, metade bode, é uma das outras figuras mitológicas que tem dentro da mitologia grega. Por incrível que pareça, os sátiros foram bem, vamos dizer assim, colocados numa visão bastante positiva, eu diria, dentro do Readerverse. Eles, na realidade, deram origem à palavra satirizar, que é fazer graça, que fazia muito parte das comédias gregas, vocês devem já ter estudado algo sobre em história, e não eram personagens muito bacanas, por assim dizer. Na realidade, nada na mitologia grega é muito para menores, não é? Então é muito legal ver a adaptação do Riordan de um jeitinho tão carismático. A questão é que dentro do universo de Readerverse a gente tem o conhecimento de que a primeira missão dele foi com a Talia, o Luke e a Annabeth. E claro, como sempre, se você ainda não começou a série, vai ter todas as chamadinhas de spoiler quando o editor achar necessário. Mas a primeira missão dele, em partes, falhou. E dentro do Readerverse falhou muito, já que ele conseguiu que morresse justo a filha de Zeus, que é o Bambambam do Olimpo. A questão é que a culpa não é dele, é toda uma situação. Ela morreu como uma heroína, inclusive vira. Não vou falar, a gente só vai contar isso na história dela, pra vocês serem obrigados a voltarem pro meu canal. E é isso. Mas acontece que ela não sobrevive até chegar no acampamento meio-sangue, morre literalmente com 2 pés pra porta. Problemas, né? E por isso ele tá sempre muito inseguro com ele mesmo, é um dos sátiros mais novos, mas por incrível que pareça, tem 28 anos de idade, biologicamente 12, termina a primeira parte da série com 33 anos, biologicamente 16, já que a idade de sátiros e humanos é tipo assim, cachorro e nós. Não sei se eu dei um bom exemplo desse. O Grover é o primeiro a notar que o Percy realmente era um semideus. Ele designa ele para o acampamento meio-sangue depois de conviver com ele um tempo na Academia Yance. Só que pelas suspeitas que provavelmente ele e o Quirrell já tinham dele ser um dos filhos dos 3 grandes, Poseidon, como a gente já citou, eles queriam que ele ficasse um pouco mais preparado, principalmente porque ele já estava sendo acusado, né, de ter roubado o Raio Mestre, lá não viu o vídeo anterior, veja, contamos a história do primeiro livro. E a questão é, por conta disso, o Grover acaba sempre tendo um pezinho atrás em tudo que ele vai fazer. Metade dos momentos dele ele está ou comendo alguma lata de refrigerante ou soltando escondidinho em algum canto, porque ele sabe que ele tem uma missão específica, mas ele é muito seguro. O Grover ele é descrito como uma pessoa alta, uma pessoa criança, adulta, nunca saberemos. Alguém alto, ele tem cabelo castanho, que é de vez em quando descrito como ruivo, principalmente no primeiro livro, mas eu, sinceramente, o Grover é alguém que o que botarem na série pra mim vai estar super bom. Inclusive foi assim que eu me senti no filme. Às vezes eu até imagino ele que nem o ator do filme da Fox. Não sei porquê. Mas as personalidades não batem muito. Ele tem uma barbinha, uma penugenzinha no queixo, por conta de ser, né, semelhante a um bode. Os cabelos castanhos ou ruivos, vamos imaginar aí, olhos castanhos. A pele tem uma cor meio indefinida. Na verdade, isso é uma das maiores discussões do fandom, na minha opinião. Todos os grupos de Percy Jackson que eu tô, o pessoal até brinca que, mano, por mim ele pode ser qualquer coisa. E por mim também, tanto faz, não faz muita diferença. E, além disso, ele tem... o pelo, uma coisa que nós sabemos, o pelo dele é meio marrom. Então,
já temos uma noção pequena. É bom, como eu falei, o Grover até agora, no último livro que ele apareceu, que foi Provações de Apolo, não é uma série com enfoque no Percy, né? Vocês já devem saber. Mas ele tem uma participação a partir do terceiro livro, posso estar errado, o terceiro ou quarto. E aí, por conta disso, a gente tem mais algumas ocorrências dele participando como um sátiro e também auxiliando nas missões, mas o momento em que a gente vê ele é quando ele faz parte do, vamos dizer assim, trio principal, que é ele, Annabeth e Percy, quando ele aparece e vai com o Percy nas missões a partir de Percy Jackson, Ladrão de Raios. Mas é interessante citar que eu gosto de falar no Grover, mais focado mesmo no papel dele numa das side quests, por assim dizer, a saga dentro da saga, que eu acho uma das mais interessantes, que é o fato de ele, assim como os outros sátiros, estarem buscando por Pan, que é o senhor, praticamente uma figura mística, Deus também, né? Mas dos bodes, não sei se é bem dos bodes, mas dos rebanhos, dos bosques, das florestas, meio um deus natureba. E esse momento dele é muito legal, a gente tem o enfoque desse reconhecimento dele com Pan em A Batalha do Labirinto, aonde... Nós vimos spoiler, edição. Aonde ele realmente reencontra Pan dentro lá do labirinto no momento, ele se mostra digno e muitas coisas vão acontecendo e melhorando pra ele. Apesar dele ser bastante inseguro e isso melhorando com o tempo, ele é sempre muito alegre e otimista com base nos outros. Tem alguns dos momentos mais cômicos da saga toda, principalmente por estar andando junto com o Percy e eles serem tão próximos. Inclusive, uma coisa muito legal é que eles têm literalmente como se fosse um laço, uma união. Os sátiros têm, tipo, esse poder, eles conseguem sentir algumas pessoas específicas com quem eles têm essa espécie de... Meu Deus, estou lendo muito a Cotar. Parceria, mas não é isso. O elo de empatia, é o elo de empatia que liga eles. Inclusive, esse elo de empatia ele tem forte com o Percy. É muito legal. Em vários momentos da série a gente vê que ele tá sentindo como o Percy tá, ou os momentos que ele tá vivendo. O que eu imagino que, considerando um determinado momento de A Marca de Atena, que vai até a Casa de Hades, que você que já leu sabe do que eu estou falando, deve ter sido desesperador pro Grover não estar presente, porque na realidade ele é citado dentro de Os Heróis do Olimpo, mas ele não aparece especificamente. Ele é dito no último, no Sangue do Olimpo, só. Mas ele não aparece como personagem recorrente. Deu até uma saudadezinha não vê-lo ali como trio principal e junto do 7, né? Só que é muito legal. Esse duelo de empatia eu acho que é um dos principais pontos que eu vejo de bonitinho na amizade dos dois. Como ela se fortaleceu mais do que sátiro responsável, protetor júnior e campista semideus, filho de um dos três grandes. Isso é bem fofo. Em geral, essa busca por Pan é porque eles não sabiam se o deus havia ou não morrido. Quando eu for contar a história de A Batalha do Labirinto, isso vai ficar mais em foco. O Grover, ele sai em busca já de Pan desde o primeiro livro, quando ele recebe, vamos dizer assim, uma promoção por ter conseguido fazer uma missão com sucesso, né? Já que o Percy volta e consegue resolver a treta entre os deuses. Mas a questão mesmo é que todo esse rolê pra encontrar Pan mostra uma determinação super legal dele e foi uma das mensagens das tantas que eu já citei que o Rick sempre tenta deixar nos livros dele sobre, por exemplo, o cuidado com o meio ambiente. Eu achei isso extremamente legal. A forma como ele cita isso com tanta sabedoria, né, ainda colocando uma figura mitológica no meio e deixando o Grover envolvido em um dos ciclos ali dos sátiros, que é tão importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é fazendo parte lá como membro do Conselho dos Anciãos do Casco Fendido, que aí é um rolê enorme, envolve outros conhecidos do Grover, e inclusive já posso avisar pra vocês que no final de toda a série ele ganha uma posição de honra lá dentro, além dele Leneu, que era o antigo, vamos dizer assim, supervisor, né, ou vamos dizer líder ali dentro do conselho, ele acaba por falecer, alerta de spoiler, e quem fica no lugar dele é o Grover, e isso é bem legal. O Grover, ele acaba se tornando uma espécie de, bom, vamos dizer assim, primor ali no meio, até porque ele foi responsável por encontrar 3 semideuses, filhos dos 3 grandes. No caso, se você não souber, Thalia Grace, filha de Zeus, Percy Jackson, filho de Poseidon, e Bianca e Nico de Ângelo, filhos de Hades. Mesmo que a gente demore um pouquinho
pra descobrir isso com certeza, né? Eu sei que a gente sempre fala sobre a falha fatal, ou pelo menos eu tento buscar a falha fatal, ou me lembrar dela dos semideuses. O Grover em si não teria uma falha fatal do lado dele mortal, né? Na verdade, ele nem é semideus, nem nada do tipo. Mas, como uma figura mitológica e como um dos participantes da saga, ele tem uma espécie de medo, vamos dizer assim, além, um medo irracional. Ele tem muito medo de subterrâneos, e eu lembro que isso é um momento um pouco específico pra ele também dentro de A Batalha do Labirinto. E ele diz isso que é porque os subterrâneos têm muito cheiro da morte e de problemas. Isso lembrando também que o senhor dos subterrâneos é Hades, né? Então pra ele faz sentido. E como ele tem um olfato super apurado pra tudo, isso acaba deixando ele ainda mais nervoso. Só que esse é um dos momentos de medo do Grover que faz com que às vezes a gente pense, Jesus, esse menino vai estragar tudo. Mas não, o Grover sempre dá um jeitinho dele de estar ali ajudando e sendo um plus na equipe. Ele é gente boa pra caramba. Além desse medinho aí pela questão do subterrâneo, consequentemente ele acaba também tendo medo de fantasmas. Não é muito incomum você ver as pessoas com medo só da citação dos poderes ou de manifestações dos poderes de Hades. Então isso também não deixa o Grover de fora. Além disso, ele tem medo de um outro determinado deus, que é Dionísio, que fica por um tempo sendo o líder, né, o diretor do acampamento, por questões que a gente vai contar na história dele também mais pra frente. E, tirando isso, ele se tem um momento que ele tem um certo pavor de coelhos, por uma treta lá envolvendo Aipo e roubar Aipo de Sátiros, mas vamos deixar pra lá. E de Juniper, você deve estar me dizendo, oh my god, quem é Juniper? Juniper, eu vou aproveitar esse cantinho pra contar a história dela junto já do Grover, porque apesar dela ser uma personagem recorrente, a gente não sabe muito sobre ela. Mas ela é uma ninfa do bosque e é namorada do Grover. Eles começam a namorar a partir de A Batalha do Labirinto, alguma coisa assim. E é muito legal, ela tem pele verde, assim, de clorofila, ó, quase como você falar, clorofila. E a árvore dela é a baga, eu nunca lembro o nome, mas em português tem um nome bem legal. E eu descobri que é uma fruta que ajuda a produção do gin. Bem louco, né? Só que curiosidades Wikipédia na minha testa. Obrigada. A Juniper, não sei, vocês lembram do Juniper ali? Só eu? Esse desenho foi uma ilusão? Espero que não. Continuando. A Juniper, ou Juniper, na verdade, esquece baga, não sei nem porque eu lembrei disso. É o zimbro. O zimbro, que é a árvore do... Aqui eu copiando o nome científico na cara de vocês. Juniperus L. Acabou, o nome científico é muito grande, como podem notar. É um gênero lá de coníferas e é pertencente à família Cupressaceae. Ninguém se importa. Mas ela é a namorada do Grover. Tem alguns papéis fundamentais ali dentro da saga, do livro, mas ela não tem uma presença tão frequente. Mas é muito legal de ver. Eu acho ele um dos casais mais fofos dentro do Riordanverse. Sem contar que enquanto o Grover ele tá sempre ali, good vibes, paz, e vai melhorando essa questão da insegurança dele. A Juniper é toda, eu sou muito fofa, mas ao mesmo tempo ela é muito brava. E é muito engraçado ver o Grover citando a raiva dela em determinados momentos. Mas você tem que ler pra sentir isso, então não deixe de ler. Percy Jackson, é isso. Assim como a maioria dos personagens que vão se adaptando, melhorando e tendo, vamos dizer assim, completamente a palavra, evoluções ao decorrer dos livros, o Grover não é diferente, porque apesar disso tudo ele é bem júnior, literalmente, dentro da saga, e é muito fofinho ver conforme ele vai crescendo nisso. Eu vou contar um pouquinho das personalidades dele, mas antes eu queria lembrar que eu citei que ele tem um encontro com Pan, né, em A Batalha do Labirinto, e nesse livro é muito legal ver que depois que eles se encontram, Pan comenta aquela questão que eu falei sobre o ambiente, a nossa relação com a Terra, né, e por que ele está morrendo, mas não a esperança, né, de um futuro melhor. É literalmente uma mensagem extremamente fofa. E ele deixa um pedaço dele, uma parte do seu espírito com o Grover. Isso faz com que ele se torne um senhor da natureza selvagem. Ele vira como que um mestre do ar, eu não sei se ele vira um avatar. Eu nunca lembro, um senhor do ar. Eu vou pesquisar pra vocês. Pra ter certeza, né, meninas? Ele vira, vou falar aqui com certeza, é um Lord of the Wild. Que em inglês significa Senhor da porra, Senhor do vento, é isso, legal, né? Ótimo. E isso acaba influenciando no crescimento dele, e nas próximas aparições dele a gente vai vendo um pouquinho mais
das capacidades dele, mas as habilidades dele são bem trabalhadas nos livros, só que em pontos separados. Então, às vezes, nem parece que ele tem tantas facilidades. Mas o Grover pode, por ser um sátiro, falar com os animais. Inclusive, ele gosta de deixar muito claro que ele é vegetariano e odeia que ofereçam carne pra ele. Na verdade, ele acha um absurdo. Ele consegue, por conta do elo de empatia com o Percy, ele tem essa capacidade de se falar mentalmente. Então é legal que já economiza umas moedinhas aí pra fazer mensagens de íris, né? Que pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Ou pega assim, é só ler os livros. Tô hoje, olha, acho que bom o Rick me patrocinar no final desses vídeos. Continuando, ele tem a capacidade, ele escala muito bem, eu não sei se vocês lembram das cabras e bodes montanheses, então pra mim faz muito sentido. Ele tem uma capacidade de escalar, principalmente os terrenos mais bizarros do mundo, muito bacana. Em compensação, quando ele tá no formato humano, que é como ele se disfarça pra conseguir ir atrás dos semideuses, ele manca. Ele, uma das principais armas, vamos dizer assim, ele é realmente muito good vibes. Os sátiros são, em geral, good vibes. Eu não sei o treinador Ed. Vamos citar mais pra frente. Ele utiliza uma flauta, na verdade, pra exercer o seu dom, vamos dizer assim. Play the game, how it goes. They can say... Ela é uma flauta, então sim, ela serve só pra música, mas a música, determinados sons que ele toca podem influenciar em outros seres, principalmente os seres da natureza, e eu acho isso super legal. É uma representação de sátiros que é bem antiga. É citado que ele tem essa facilidade com a magia da floresta, que pode induzir em crescimento de plantas, e o controle de animais, além das questões de cura. Isso é citado em pontos tão específicos que às vezes a gente se esquece. Eu nem me lembro exatamente em que momento o termo magia da floresta é citado, deve ser várias vezes, mas a gente lê tão no pique que se esquece. Mas a questão é que, se a gente for contar assim, no geral, acho que o Grover tem por volta de umas 14 habilidades praticamente. Isso é bastante legal, na minha opinião. Tem semideuses que não apresentam tantas características quanto ele, pra mim. O Grover, ele acaba conseguindo algumas capacidades, assim, que ele se torna um senhor da vida selvagem, que eu acho extremamente interessante. Ele sempre teve algumas capacidades específicas que são muito legais, como sentir o perigo, quando os titãs, os deuses, semideuses, etc., estão pra fazer alguma coisa assim, ele meio que consegue pressentir. E ele tinha essa capacidade super bacana de conseguir ler as emoções das pessoas, então era muito fácil pra ele saber quando era um monstro e não um humano, de tentar perceber as características de um semideus. Isso torna ele o melhor sátiro buscador que existe dentro do Riordanverse, apesar de no início ele ser totalmente maltratado pelos membros do Conselho dos Anciãos do Casco Fendido. É muito difícil de falar rápido, perdão. E é muito legal. Ele acabou encontrando todos os filhos dos três grandes, como eu citei mesmo, tendo probleminhas de percurso, que eu acho que todos os sátiros devem ter, né? Contando com monstros atrás das crianças de Tuscujas. E além disso tudo, conforme ele recebe esse poder, ele também começa a ter um controle sobre os seres vivos muito louco, porque é como se eles estivessem dizendo que o ambiente tá sempre ali ao nosso redor, e realmente faz sentido, a gente é sempre influenciado. E aí o Grover acaba conseguindo ter um controle meio que também, em cima dessas emoções que ele consegue perceber, ele tem um controle sobre isso. Ele tem autoridade sobre os seres vivos. Não vou saber explicar direito pra vocês, mas achei essa citação muito louca. Eu citei que o Grover, ele é vegetariano, mas na verdade ele afirma que todos os sátiros são, o que faz muito sentido no universo, inclusive além de latas de metal, né? Além de latas, a comida favorita dele são enchiladas de queijo, assim, super chique. Além disso tudo, o Grover também, vamos dizer assim, ele tem uma facilidade enorme para tocar umas músicas populares na flauta. Inclusive tem várias citações, como por exemplo com o YMCA, que diz que quando ele tentou tocar a primeira... quando ele toca o YMCA, os campos de morango do acampamento tentam estrangular ele. Então tem determinados momentos que eu não sei se o Grover toca ou não toca bem essa maldita dessa flauta, já que tem várias citações a várias músicas que você fica na dúvida sobre, mas a flauta tá aí sempre presente. Além disso tudo, bom, é óbvio, né? Eu nunca vou entender um pouco porque as pessoas citam essa curiosidade, porque pra mim ela já tá com a resposta pronta. O Grover foi o último buscador de Pan. Óbvio, porque ele achou o Pan e devolveu, mas a grande curiosidade que é legal sobre ele é que ele foi o primeiro a buscar Pan, o último, na verdade,
Foi o último a buscar Pan e voltar vivo. Isso foi legal, porque mesmo que ele não tivesse achado, tranquilo, todo mundo que ia não voltava. Ele foi, ele voltou, ele foi, ele achou, recebeu parte do espírito dele. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Mas vamos lá. Vamos logo pra parte do filme, né? Quem interpretou ele dentro do universo cinematográfico da Fox foi Ele foi interpretado pelo Brandon T. Jackson, que foi um personagem que o pessoal adorou na adaptação, acho isso até engraçado. Apesar dele não ter nada muito a ver com o personagem em si, pelo menos não no primeiro livro, que foi a adaptação que fez as pessoas gostarem do filme da Fox, até lerem o livro, vamos assim dizer. E foi um personagem bem legal, foi bem aclamado pela crítica. Eu espero que quando ele for trabalhado dentro da adaptação pela Disney Plus, consigam colocar tudo da identidade dele e ainda fazê-lo ser tão querido quanto ele é pra mim. Eu acho muito importante a participação dele dentro dos livros e também mostrar um pouquinho uma saga tão especial pra um personagem que não é o protagonista, né? E também não é um semideus, que a gente fica tão em cima disso. Ai, meu Deus, como eu queria ser um semideus. Até um belo dia que eu conheci um amigo que dizia que ele queria ser um sátiro, porque ele queria ser um buscador, porque ele queria levar amigos até o acampamento. E aquilo explodiu a minha mente. Eu falei, meu Deus, realmente tem tantas opções nesse universo e é muito legal. Rick Riordan é um gênio, né? Mas é isso. Tirando isso, até onde eu me lembro, não citam tantos sátiros dentro do universo de Rick Riordan. Mas ele é um dos únicos que é dito que tem sobrenome. Além do treinador Ed e dele, que é Underwood, que significa literalmente, tipo, embaixo da madeira ou embaixo da árvore. As frases pro Grover, elas são um pouquinho mais difíceis de definir, mas eu com certeza tenho aí, em geral, quando ele vai definir. Sabe quando a gente fala, ele morreu, mas passa bem? O Grover tem uma frase definitivamente idêntica a essa, que é fatiada como pão de forma, mas bem. A outra quando ele encontra a Artemis e a lenda de Juniper, não falem isso pra ela, senão ela vai quebrar ele. Mas ele tem muita admiração por Artemis, por ela ter tanto zelo pela natureza, né, como uma deusa donzela e também deusa da caça. E ele diz, muito obrigada, senhora Artemis, a senhora é tão uau. Eu adoro definir as coisas como coisas uau, porque não tem melhor definição do que essa. A outra frase que eu gosto dele é um diálogo, na verdade. Ele fala pro Percy, bom, Percy, o que aprendemos hoje? E o Percy fala, que cães de 3 cabeças preferem bolinhas de borracha a gravetos? Aí o Grover responde, não, Percy, já aprendemos que os seus planos são muito ruins. E eu adoro o deboche entre melhores amigos, é tudo pra mim. E é claro, a melhor, mas não por isso, não vou deixar de dizer, frase do Grover que é bé. E acabou. E é isso, pessoal. Acabamos aqui mais um Por Trás da Névoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, já deixem o seu likezinho aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal pra apoiar esse projeto, como eu digo toda vez. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, filho. Passa aí pros seus amigos, compartilha com a família, né? Não sei, faz uma oferenda com esse vídeo pro seu parente divino. Vai ser super legal, eles vão gostar. E é claro, por favor, deixe aí no comentário quem que é o próximo personagem que você quer ver aqui no Por Trás da Névoa. Diz pra mim se você lembra algum outro detalhe sobre o Grover. Eu sempre acabo deixando algumas coisas pra trás, mas são muitas frases, são muitos momentos. Mas eu espero que aqui vocês tenham pegado um pouquinho da essência dele. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Não deixe de me seguir aqui nas redes sociais. E até a próxima.